Ok, boa noite para o pessoal aí da turma do segundo ano do ensino médio B de Tamboara. Nesse momento que eu inicio a minha aula, 9h31 da noite, nós não temos nenhum aluno online para participar, o que é uma pena, mas como professor, eu recebi a orientação do meu empregador, que é a CED, para fazer essas lives, registrar a chamada, registrar conteúdo, e é isso que eu vou fazer agora, tentando fazer da melhor maneira possível, mesmo que no momento o pessoal não demonstre interesse em participar. Mas isso não cabe ao professor julgar, ok? Bom, então é o seguinte, eu estou começando o trabalho aqui com a aula de educação física do ensino médio, e uma das coisas que eu até estou compartilhando aqui uma tela, eu vou parar de compartilhar um instantinho, porque eu quero fazer essa abertura, até porque essa aula, eu estou agora, assim que terminar ela, vou linkar ela pelo meu canal de YouTube, para aqueles que quiserem assistir a aula depois, isso aí é da avaliação de cada um, né? Até porque hoje, no decorrer dessa aula, que eu prometo ser rapidinho para quem estiver assistindo a gravação, e caso alguém entre aqui depois, eu vou ser breve e objetivo. Nós temos conteúdo para apresentar, eu vou mostrar o material que eu vou disponibilizar durante as aulas das próximas semanas, até fazer meu comentário aqui, torcendo para que a gente volte logo ao sistema presencial, no caso aí o sistema híbrido a partir do dia 8, embora essa data não está marcada, mas é que a suspensão das atividades está agendada para essa data, ok? Então é o seguinte, eu vou compartilhar a tela aqui agora e quero falar um pouquinho, né? Eu tenho que considerar que o pessoal vai assistir essa aula depois gravada. Opa, compartilhei errado aqui. Uma guia. Uma guia ou uma janela? Uma janela. Aqui. Prontinho. Isso. Então, o pessoal do segundo ano do ensino médio B, noturno, provavelmente a maioria deva me conhecer porque eu dei aula o ano passado no noturno de Tamboara para o primeiro ano. Então, salvo algum novo aluno que esteja aí dentro do processo, mas a maioria deve me conhecer. Eu sou o Johnny, eu sou marido da professora Giane, que é diretora auxiliar do colégio, e estou retomando as atividades aí esse ano com o sistema online, ok? O que eu queria dizer para vocês em relação a conteúdo? A CED determina que seja feito o trabalho seguindo esse conteúdo proposto pelo Núcleo de Educação Física da Secretaria de Estado da Educação. Então, o que vocês terão dentro das aulas online proposto lá nos conteúdos que estão sendo apresentados? Aulas de atletismo, tem aqui a aula do protocolo de segurança, isso aqui, ginástica de condicionamento físico, provavelmente essas atividades, para quem está sendo responsável, está correndo atrás do material e que já está à disposição online, esse daí provavelmente já foi o conteúdo que se encerrou na semana passada. A partir dali, eu estou olhando na tela do lado aqui para falar para vocês, então nós temos aí introdução a lutas, aspectos históricos de capoeira, fundamentos de capoeira, esportes radicais, cada aula vai sendo implementado um conteúdo informativo diferente. Conteúdos interessantes, materiais muito bem elaborados pela Secretaria de Educação, enfim, mas são informações que estão lá dentro do Classroom, dentro das atividades, dentro dos formulários, que tem que ser resolvido por vocês como parte do conteúdo. A mim, cabe acompanhar esse processo. E aí, o que eu decidi fazer com essas aulas online que eu vou, a partir de hoje, eu vou começar a desenvolver? Eu não vou mudar o conteúdo, eu vou acrescentar informações que vocês vão desenvolver comigo, certo? No caso de hoje, pela falta de alunos presentes aqui, no ao vivo aqui, né? Mas os alunos que acessarem pela aula gravada terão que desenvolver atividades que vão ser propostas por mim e também de cunho avaliativo. No entanto, o meu objetivo não é isso, forçar a barra para uma nota, não é nada disso. Por que eu estou dizendo isso? Aqui na aula de hoje, então eu começo a tentar trazer para vocês assuntos que sejam
do interesse de vocês, que acrescentem na sua vida como morador de Tamboara e estudante do ensino médio noturno, e que tipo de informação que isso pode agregar valor ao trabalho da disciplina de educação física para alunos do ensino médio, ok? Bom, primeiro tópico lá, isso aqui, esses 4, 5 tópicos que nós temos ali na tela, nós vamos abordar entre primeiro e segundo trimestre. Eu espero de coração que nós já estejamos a semana que vem fazendo esse trabalho, no mínimo no sistema híbrido. Mas caso isso não seja possível, hoje eu não sou capaz de emitir uma opinião sobre como nós estaremos a partir da semana que vem, ok? Então, sejamos profissionais, vamos fazer o trabalho com a melhor qualidade possível, independente da realidade que se apresente para o momento. A educação física do ensino médio pretende trabalhar com vocês a importância da atividade física, então vamos trabalhar vídeos, textos, relatos, discussões, trocas de experiências através de, o professor chama de metodologias ativas, que é compartilhar com vocês conhecimento, mas também ouvir de vocês experiências que vocês tenham e que possam falar sobre o assunto. O professor de educação física chega lá e fala, olha, se você fizer musculação, isso pode trazer benefícios para você. Aí o cara do ensino médio noturno fala assim, professor, você está viajando. Eu saio 6 horas da manhã para trabalhar e volto 6h45 para tomar um banho, para chegar às 7 horas na escola, já chego cansado, com fome, quase dormindo. Essa é a realidade de grande parte da população brasileira. Você não é menor ou inferior a qualquer pessoa por conta dessa sua rotina. Eu passei por isso também, com um pouco mais ou um pouco menos de intensidade. E em que a escola pode contribuir para que você possa ter aí uma informação, já que você veio para a escola, mesmo cansado, mesmo com fome, você está na escola. Que tipo de informação nós podemos contribuir para você? Olha, no caso da importância da atividade física, o que nós vamos falar? Você trabalhou o dia inteiro? Então, é o momento de você pegar ali 10 minutos e deitar no chão da sua sala e dar uma relaxada, dar uma alongada na varanda da sua casa, na hora de tomar um banho, por exemplo. Não é só disso que a gente fala. A importância de você usar um calçado adequado, a importância de uma roupa adequada, enfim, esses elementos do seu dia a dia, da sua rotina, combinadas com o que a gente pode fazer para melhorar, ok? Aí nós vamos falar sobre consciência corporal, que é uma coisa ligada à outra. O que é a consciência corporal? O professor vai chegar na aula e vai começar a falar que não pode beber, não pode fumar, não pode. Cara, isso aí é teu médico. Quando você estiver doente, quando você estiver com problema de saúde, você vai lá no médico e você vai falar com ele, ele vai dizer assim, então, agora você vai tomar aqui, ó, esses 700 pau por mês de remédio e tal, para corrigir tal coisa que você fez a sua vida inteira. Isso é um médico. Tá? Agora, eu posso indicar para você comportamentos para que você tenha consciência corporal, consciência do que é o seu corpo, de quais são os seus limites, como jovem, como adolescente, como adulto, como idoso, certo? Relacionados à atividade física, relacionados ao que me compete, que é a educação física. Por exemplo, só um exemplo aqui para a gente explorar nas próximas aulas. O que é consumir sal para você? Em que sentido você acha que o sódio, que é um dos componentes do sal de cozinha, ele interfere na sua vida? No dia que eu conseguir colocar para você a informação com mais detalhes de que o sódio provoca o acúmulo de líquidos, inchaço, aumenta a sua pressão, e que isso, o sal, ele não está só no saleiro que você coloca na salada ou no tempero da carne. O sal está no pão, o sal está no macarrão, o sal está em tudo que você consome. Tudo. T-U-D-O-D-O, tudo. Mas com maior ou menor intensidade e quantidade. Quando você tem essa informação e compreende o que isso traz, o que isso acarreta para você de benefícios ou desvantagens, aí você fala, pô, legal ter essa informação. Aí o pessoal do primeiro ano do ensino médio fala assim, ô, prof, eu tenho boa memória e você abordou algo nesse sentido ano passado, porque até o dia 15, 19 de março, enfim, naquela linha ali, eu comecei o trabalho com as minhas turmas de primeiro e terceiro ano de Tamboara,
E eu fiz avaliação física, eu introduzi esses textos, chegamos a jogar badminton, enfim, né? Só que parou. Então, eu pretendo dar continuidade a esse processo de uma forma que, pelo menos na minha visão, vocês que faziam aula comigo naquela época pareciam estar gostando e tendo proveito. Então, a consciência corporal ela vai ser trabalhada nesse sentido, contextualizando para você a tua realidade, a forma como você precisa saber sobre o seu corpo, sobre os seus limites e como que você pode trabalhar isso, ok? Vamos falar um pouco sobre a massa magra. Muitas vezes o cara ele está no peso, mas ele está com triglicérides alto, ele está com a pressão alta, então a gente vai falar sobre estresse, vai falar sobre alimentação, vai falar sobre atividade física, tudo relacionado ao que é a massa magra, o que é esse comportamento físico do teu organismo, do teu corpo. Vamos fazer essa relação. Tá? Lógico, quem fala sobre isso, daí começa a falar sobre possibilidades e soluções, falamos sobre qualidade de vida, tá? Então, para você melhorar a sua qualidade de vida, para eu melhorar a qualidade de vida, eu preciso ganhar dinheiro, ficar rico. Não, não é disso que nós estamos falando. Qualidade de vida é, por exemplo, você compreender, vou dar um exemplo assim, tá? Totalmente exemplo mesmo, com nenhum objetivo. Pão caseiro, maravilhoso. Eu adoro. Eu não sou gorda toda. Tá? Mas e o pão integral? Fibras, melhoram o intestino, etc. Tal. Manteiga ou margarina? Puxa vida, mas a manteiga custa quase R$ 30 o potinho, a margarina custa tanto. Então, qual a possibilidade? Vamos falar sobre isso. Óleo de soja, óleo de oliva. E, professor, mas o que isso tem a ver com educação física? Tudo. São os combustíveis que você fornece para o teu corpo para você manter ele em atividade e com qualidade, ok? Claro, não vamos aprofundar como uma aula de ciências falando sobre os óleos, os ácidos graxos, etc. Não é disso. Nós vamos falar sobre isso relacionando com o corpo e com o movimento, ok? Aí, por último, testes físicos e avaliação física. É claro, dentro da realidade de hoje, dia 2 de março, em que o que nós temos é o distanciamento social, eu vou te apresentar agora, na sequência, um formulário com alguns dados. Alguns aí vão falar assim, você recolheu esses dados no ano passado. Sim, só que do ano passado para cá já são 365 dias no mínimo. E até será legal, porque o pessoal que eu coletei dados e coletar novamente, já dá para fazer um comparativo, tá? Vou dar um exemplo para você. Nós temos aluno na rede estadual aí, que, enfim, não é dessa escola, que o cara engordou em um ano 40 quilos. Não, ele não está em fase de crescimento. Esses 40 quilos deixou ele com obesidade mórbida. E aí a gente vai falar sobre o que isso trouxe para ele de problema. Porque comer salgado o dia todo, ficar deitado no sofá o dia todo, tomar refrigerante o dia todo, aí o cara fala, nossa, mas isso aí é um burguês. Então, é o cara que os pais, 16 anos, os pais não têm tempo para ficar cuidando do filho em cima, daí deixa o filho largado, aí tem aquele fiado no mercadinho, ele vai lá todo dia, para que comer arroz e feijão se eu posso comer chips, que é muito mais gostoso? O que isso traz para o indivíduo de resultado? Então, é nesse sentido que nós vamos falar sobre isso, ok? E fazer os testes comparativos, e quem não fez, a gente faz agora para poder falar sobre índice de massa corporal, enfim, tá? Muito bem. Ali no que você está vendo aí na tela, no nosso PowerPoint, quais são as minhas perspectivas? Johnny, perspectivas. Como assim perspectivas? Porque é o seguinte, na possibilidade de voltar às aulas, então eu espero que nós tenhamos aulas presenciais ou híbridas, e ali nós podemos desenvolver tudo dentro da realidade, com os elementos de segurança propostos pela Secretaria de Saúde do Paraná, tá? Mas quem sabe ainda no primeiro semestre a gente não possa começar a buscar uma certa normalidade, sem quebrar regras. No momento que nós retornarmos e que pudermos desenvolver atividades,
Eu tenho um trabalho já de muitos anos de atletismo e de xadrez em Nova Aliança, e o ano passado, antes da paralisação, eu já estava fazendo um trabalho de atletismo em Tamboara, e estávamos ali com quase uma dúzia de pessoas que gostavam, que praticavam. Chegamos até a levar um pessoal para Maringá para competir, né? É assim, é a diversão, é o momento. Ah, mas será que isso é legal? Será que não é legal? Olha, basicamente a minha disciplina, ela fala sobre a importância da atividade física na sua vida. E isso, ela fala, é o que diz essa imagem aí que você está vendo. Ela fala tanto para o cara que pratica atividade, esse rapaz saltando pneu com uma máscara aí, ele está fazendo parkour, que a gente fez uma oficina disso em outubro do ano passado, mesmo com a pandemia, houve uma possibilidade de fazer. Então, ou você se diverte fazendo atividade física, ou você pode até, se quiser, e isso não é para todos, virar um atleta, como esses três aí. Ali você está vendo a hegemonia do dardo, do lançamento do dardo no Paraná nos últimos anos, que é o Eduardo Gauzi, o maior, mais velho, que foi campeão universitário, campeão brasileiro, campeão paranaense, campeão de jogos escolares, enfim. Sobreviveu por muito tempo do dinheiro que ganhou com o esporte. Hoje ele faz medicina no Rio Grande do Sul. Nós temos o do meio ali, que é o Talismar, que também foi um dos grandes vencedores, né? E temos o Sérgio Eduardo, que potencialmente era um dos melhores ali, era o melhor dos três, na idade dele, com 14, 15 anos. Falar um pouquinho sobre o que o esporte pode trazer para você, inclusive em termos financeiros. Mas fala, não, mas eu não gosto de ser atleta. Então, você pode praticar atividade física como lazer, como qualidade de vida, como diversão, né? Nesse sentido. Uma das coisas que a prática do esporte, que eu gosto de divulgar, traz para nós, é isso aqui, ó. Quem já teve a oportunidade de conhecer o Museu do Avião da Força Aérea Brasileira, lá em São Paulo, né, esses da foto aí é o meu irmão, barrigudinho aí, e o meu filho. Na época, nós fomos para Poços de Caldas nos Jogos Escolares, e a gente fez essa foto, eu não quis nem colocar atleta aí, né? E essa foto do lado aí, essa torre que parece uma caixa d'água, na verdade é um prédio em que lá no alto, que parece uma caixa d'água, é um restaurante, lá em Francisco Beltrão, né? E aí essa galera que está na base aí são os atletas que a gente na época viajou. Nenhum desses atletas era atleta top, atleta o melhor, mas eles eram atletas dedicados. E qual é a notícia boa sobre isso aí? Viajaram o Paraná todo com a gente. Então, hoje, mesmo não sendo atletas, porque na época foram atletas escolares, o que eles curtiram viajando e passeando. Então, essa é a proposta que a gente faz para a maioria das pessoas que praticam esporte, com vínculo com a nossa disciplina de educação física. Ok? Muito bem. Como essa aula está sendo gravada e não existe a interação entre alunos aqui, eu fico triste porque até agora não entrou nenhum aluno online aqui para a gente bater um papo, tá? Então eu vou apresentar para vocês agora o nosso formulário. Esse formulário vai ficar disponível no Google Classroom, você vai ter acesso ao link lá, e eu preciso que você responda essas questões aqui, deixa eu colocar aqui, para que na próxima semana a gente possa trabalhar em cima desses dados. Aí a galera às vezes fala assim, mas eu não quero fazer, eu não sou obrigado a fazer. Mas não é uma questão de ser obrigado ou não. Você não vem para a escola para ganhar conhecimento, e aí quando o professor quer te dar conhecimento, você se recusa a aprender. Então, esse formulário, ele não é para matar o tempo, né? Não é isso. Ele visa trazer informações para você. Formulário simples, básico, com informações que você consegue, tá? Eu vou só passar aqui. Óbvio, né? Nome completo e ano que nasceu. Deixa eu explicar uma coisa sobre essas duas questões aqui. Eu perguntei dessa forma por um motivo. Você sabe sua altura? Você sabe seu peso? Se você não sabe, não chuta, tá? Porque quando a gente for fazer o cálculo de índice de massa corporal, ou falar sobre obesidade, ou sobre falta de peso corporal, quando você mente o seu peso, ali, você inventa um número só para poder atender o professor, você está atrapalhando, porque os números que a gente alcança, que a gente discute, são seus. Eu acho que eu tenho 50 quilos. Daí você sobe na balança e descobre que você tem 50 quilos em 2020, que agora você está com 63.
Ou então o povo que não gosta de ser baixo e fala, eu tenho 1,70 m. Aí você vai colocar no estadiômetro e descobre que não tem 1,70 m, que tem 1,63 m, tá? Então, não chuta. Professor, eu sei os dados porque eu fui no médico esses dias, o médico pesou, mediu, então esse é o número exato que eu tenho. Legal. Professor, eu tenho uma balança boa em casa e eu tenho a trena de metal ou de plástico, então eu sei como fazer, beleza. Professor, eu tenho uma fita métrica e eu vou me medir sozinho. Não faça isso, não vai dar certo. Tá? Se eu posso sugerir para você e você tiver interesse nisso, vá no postinho. No postinho você vai poder ser atendido com toda a segurança, com álcool em gel, com máscara e tal, e o pessoal vai estar lá pronto para atender você da melhor maneira possível. Aí você vai ter a sua altura com precisão e o seu peso com precisão. Professor, não consigo. Então não coloca. Não coloca, e assim que a gente voltar no híbrido, eu estarei lá na escola com balança, com o estadiômetro, que a gente chama para medir peso e altura, e aí a gente faz a coleta desses dados para te ajudar, ok? Então não é só jogar informação ali, não. Importante para a gente saber a tua realidade. Possui algum problema de saúde? O que é problema de saúde? Eu tenho cólicas menstruais. Graças a Deus. Isso não é um problema de saúde. Isso é uma reação orgânica muito comum em muitas mulheres. Os meninos falam assim, eu tenho dor de cabeça, porque todo dia eu acordo com dor de cabeça. Talvez isso seja relacionado a uma rinite alérgica, a uma bronquite, a uma asma, a uma gripe, enfim. Então, qual que é o tamanho desse problema? Qual o problema que eu me refiro mesmo? Você faz tratamento, por exemplo, de obesidade, toma remédio, ou você faz tratamento de coração, toma remédio controlado, ou você toma remédio para depressão, ou você, enfim, algo que realmente caracterize que você tem que fazer um tratamento, um acompanhamento de saúde. Teve uma fratura na perna ou no braço, tem que fazer fisioterapia, ok? Tem um problema de visão grave que você não enxerga, vai fazer cirurgia, tem sopro cardíaco. Quem tem, sabe. Eu não tenho certeza. Pai e mãe te dá essa orientação. Pratica algum esporte? 90% ou mais vai dizer que não. Porque esporte não é necessariamente atividade física. Não entendi. Então, professor, eu faço caminhada com a minha namorada, meu marido, meu filho, todos os dias das 6 às 7 da tarde. Isso não é esporte, é atividade física. Eu jogo bola todo final de semana com os meus amigos no campo. Isso é lazer. Então, o que é esporte? Treino futebol no Estrela Vermelha. Jogo voleibol na equipe do Michel. Participo dos jogos da federação. Treino futsal com a equipe de treinamento do município. Pratico musculação 3 vezes por semana, regrado, regular, tal, certinho. Isso é esporte. Então, separa o que é lazer, o que é atividade física e o que é prática de esporte. Eu jogo futebol no time do ACP, o Amador, o Sub-17, alguma coisa assim. Então, é isso. Provavelmente a resposta da maioria, não. Tá? Essa aqui eu estou te dando a oportunidade para responder, para a gente ter uma base do que a gente pode incrementar no colégio. Qual atividade gostaria de fazer no colégio regularmente? Veja bem, atividade. Eu não falei esporte, não falei atividade física. Simples. Johnny, mas eu não gosto de esporte. E eu não gosto de atividade física. Eu queria mesmo fazer aula de computação. Professor, eu gosto muito de trabalhar com horta. É que eu falo isso porque no outro colégio que eu trabalho tem uma professora que fez mestrado nessa área de pomar, de horta, e lá ela vai desenvolver um projeto, e o que tem de moleque e menina voluntária que quer ajudar na construção do pomar e da horta, vocês não fazem ideia. Uma ideia muito massa que vai acontecer. Professor, eu gostaria de que tivesse aula a gente chama de indústria caseira. Eu quero aprender a fazer pão. Mas isso é loucura. Não é loucura. Nós já tivemos, se eu não me engano, Jardim Olinda, não me lembro se foi Inajá, que o colégio trouxe fizeram uma parceria, compraram o forno e eles fizeram pão para atender a cidade toda. E a boa notícia é que essa galera que trabalhou ali aprendeu a ser padeiro. Teve uma profissão. É interessante. Então, qual atividade você gostaria de fazer no colégio?
não é apenas aquilo que a gente fala para você. O que você acha que poderia existir e que... Aí você fala assim, mas nunca ninguém falou isso. Por isso que nós estamos te dando voz. Para você falar. O que você colocaria ali? Você tem o direito de colocar assim, não sei? Legal. Mas é que é o momento de você ter voz e às vezes você fala não sei porque você está com preguiça de expressar a sua opinião. Então coloca lá. Essa aqui eu não vou nem ler. Eu vou deixar para que você leia. Vê, né, quando você abrir o teu formulário, você vai formar opinião sobre essa questão. Eu não vou nem discutir. Eu vou deixar para discutir essa questão dentro da nossa aula da próxima semana. Ok? Eu não vou nem deixar ela aqui. Eu quero que você abra o formulário para você dar uma olhada. Beleza? Que pena, né, cara? Olha, eu tô aqui, tranquilo, tô fazendo o meu trabalho, mas infelizmente ninguém entrou na aula, né? Fazer o quê? Mas felizmente o conteúdo tá aí, tá apresentado. Então eu vou encerrando a minha aula por aqui. Tivemos aí, eu não estou tendo controle aqui, acho que mais ou menos uns 25 minutos de aula, mais ou menos, né? Mas eu espero que você que está assistindo aí gravado possa aproveitar esse material. Vá lá no Google Classroom, acessa o Classroom, clica no formulário, responde para mim e envia para que na semana que vem a gente possa dar continuidade nesse processo aí. Ok? Então, pessoal que está por aqui na gravação, boa noite para vocês. Espero, quem sabe, vocês entrem online aí a partir da próxima semana. Um abraço para todos.